Bom dia a todos, aos irmãos da paz do Senhor. Estamos aqui para ministrar uma palestra, sobre o tema como identificar os sintomas da ansiedade na criança. Então vamos trabalhar no grupo infantil e queremos trazer esse tema hoje. Eu quero dizer que essa palestra é apenas para informação, Foi colhido com a psicóloga Ivana Freitas. Então não estou aqui como profissional nessa área. Estou aqui apenas para trazer informações importantes que eu achei importante e quero dividir aqui com vocês. Como identificar os sintomas da ansiedade na criança? Como vamos trabalhar com crianças, E aí eu trouxe esse tema, achei muito interessante. Primeiro, o que é ansiedade? Ou o que é medo? Porque eles são muito parecidos, andam muito juntos. Porém, vamos ver o que é ansiedade. Ansiedade é uma ameaça futura, ou seja, a pessoa vê aquilo que vai acontecer futuramente, fica antecipando aquilo que é ruim para a sua vida. Então, por isso nós chamamos de uma ameaça futura ou um medo futuro. E o que é medo? O medo é uma ameaça presente. Por exemplo, nós ou a criança saímos para um determinado lugar, ela cai, ela se assusta, ela ficou com medo. Isso é medo. Ai, caiu isso assim perto de mim, ficou com medo. Então, são coisas do presente, isso é normal e acontece com qualquer pessoa. Porém, a ansiedade, ela também, em certo caso, é normal. No entanto, é que tem momentos que chega a ser exagerado essa questão e termina criando esse transtorno de ansiedade, tá bom? Então, em se tratando de ansiedade, dentro da normalidade, na maioria das vezes, todas as pessoas são afetadas, inclusive as crianças. Nós vemos que hoje temos crianças mais nervosas, crianças mais, mais problemáticas, digamos assim. Então, tudo isso é porque vai desencadeando a ansiedade nelas. Então, as pessoas e os adultos, tudo tem isso. Porém, no caso, por exemplo, quando a criança ou nós mesmos vamos fazer uma viagem, todo mundo, a gente fica ansioso para chegar naquele lugar, rever os parentes. A criança, se eu digo assim, amanhã nós vamos ao parque. Ela já fica, eu não vejo a hora de chegar no amanhã para a gente ir ao parque, e fica aquela ansiedade, fica aquele desejo, aquela vontade de ir àquele lugar. Então, tudo isso é ansiedade, porém, é uma ansiedade dentro da normalidade, e nós podemos e sabemos que aquilo nós podemos controlar e vai ser amanhã, é algo controlado, mas isso também é ansiedade dentro da normalidade, certo? Então, tem um ponto positivo dentro da ansiedade, na qual a criança, ela tende, quando existem situações, ela pode muito bem buscar estratégias para ela sair daquela situação, e isso entra na normalidade, ou também se torna adaptativa. Essas situações, a criança vai se adaptando a elas e fica adaptativa na vida dela, não se transforma em transtornos, tá bom? O transtorno da ansiedade tem um problema gigantesco que ela pode se estender por muito tempo na vida da criança, porque a criança termina não vivendo o presente, ela vive apenas de expectativas ruins, que é o futuro. Será se amanhã vai dar certo isso? Será isso ou será aquilo? Então fica sofrendo por antecipação. Isso acontece de que ela não viva o hoje. Hoje está tudo muito feliz, mas será amanhã como é que vai estar?
Será se amanhã o meu pai ou a minha mãe vai estar aqui? Será se isso ou será se aquilo? Principalmente agora nesse período de pandemia, né? Com tanta mortalidade. A pessoa fica logo traçando os planos de amanhã. Então isso impede de vivermos o presente. Então, segundo o artigo, que é esse que eu trouxe para vocês aqui, é da psicóloga, terapeuta familiar Ivana Freitas, 20% das crianças, elas são afetadas pelo transtorno de ansiedade. Então, esse é um número muito alto, é um número altíssimo, né, de crianças afetadas por esse tipo de problema, tá bom? Então, a ansiedade, ela tem vários fatores, mas eu trouxe aqui alguns dos principais fatores de como a TAI, ou o transtorno de ansiedade infantil, ele se desenvolve, tá bom? Pode ser genético, né? Isso ele pode trazer isso da família, certo? Pode ser por um fator ambiental, né? O ambiente o qual ele conviva, né? Pode também ser por estresse, né? Pode ser por estresse, e também pode ser o próprio temperamento daquela criança. Se ela tem esse temperamento, acontece que termina desenvolvendo, né, o transtorno da ansiedade, tá bom? A ansiedade, ela se manifesta por duas fontes essas muito importantes, que são na mente, fica só pensando, né, que é o medo, a preocupação e a apreensão. Então, isso fica na sua mente e você fica sempre o tempo todo imaginando algo negativo. E também pode ser físico. Existe essa possibilidade de ser físico. Quais são eles? Suor excessivo, às vezes a criança sua muito, né? Fica suando as mãos. Então, suor excessivo são sintomas, tá? Dor no peito que você dá a impressão que vai explodir. Falta de ar, né? Isso tudo são sinais. Dor de cabeça, e tem várias outras coisas que eu não trouxe aqui, tá bom? Então, tem essas duas fontes que ela pode vir a aparecer, tanto na mente quanto no físico, tá? E quais são as causas da ansiedade? Eu trouxe também aqui 4 delas, né? Que é o transtorno da ansiedade por separação, que chama de TAS. A separação dos pais. Isso traz um transtorno muito grande na vida das crianças, né? Porque não entendem porque os pais são separados, e ela começa a exigir a presença dos pais ali, os dois junto com ela, e termina apresentando alguns sinais negativos na vida dessa criança. Como acontece muito, nós vemos criança fazendo xixi, né, na roupa, não se segura, né? Às vezes também faz até o cocô na roupa, não se segura, chora muito, né? Não quer comer muitas vezes, se isola, dor de cabeça. Então isso se manifesta, chama de TAS, o transtorno por ansiedade de separação. Isso acontece muito com as crianças que os pais passaram por separação, certo? O 2, transtorno de ansiedade generalizada, que chama de TAG. Preocupação excessiva. Tem crianças que parecem um adulto, de tanta preocupação, não vai pagar nenhuma conta, mas a criança é preocupada o tempo todo, excessivamente. E essa preocupação dela é só com pensamentos negativos, de forma constante e intensa. Ai, que vai acontecer isso ou que vai acontecer aquilo. Então, isso é uma ansiedade generalizada, tá bom? O 3, transtorno de ansiedade social
e fobia social, que chama de TASF, altamente prejudicial esse transtorno, porque prejudica muito essa criança em se relacionar socialmente. Ela se torna uma pessoa restrita, ela se torna uma pessoa voltada somente para si, para seu mundo, e isso não deixa com que ela venha se desenvolver socialmente. A criança tem medo de ser exposto. Se ele vem a uma frente de alguma apresentação, ela tem medo de ser reprimida, de ser exposta, de ser humilhada. O tempo todo ela pode estar fazendo tudo certinho, mas dentro dela, do pensamento dela, ela está pensando que vão humilhar ela, de qualquer forma, vão expor ela e ela fica com esse pensamento direto. Então, causando isso, causando uma inteira ansiedade e um sofrimento constante, né? Então, segundo Ivana, até os 2 anos e meio da criança é comum. É comum as crianças não quererem ficar em público, né? Muitas vezes a gente vê essa situação. Vem para cá, vamos para ali, a criança fica até 2 anos e meio. Isso é comum acontecer com essas crianças. Mas partindo de 2 anos e meio em diante, isso aí já é um motivo para que você venha ficar, né, atento a essa criança, ficar em alerta, porque na verdade é preocupante. Você tem que se preocupar, porque essa criança futuramente ela não vai se socializar com os outros, tá bom? O quarto, que é o transtorno de ansiedade do pânico, esse é o crucial. Essa criança tem ataques inesperados, né? Ela tem medo de tudo ela tem medo. É normal a criança ter medo de barata? É normal a criança ter medo de um cachorro que vai passando por ali? Isso é normal. Mas o transtorno do pânico se torna um medo excessivo, que ela tem ataques horrendos. E isso é muito preocupante. Também apresenta sintomas físicos. Isso também apresenta esse medo, também esse pânico apresenta no físico. Como eu já falei anterior, dor de cabeça, aqui dá dor de estômago, dá náuseas, suores e falta de ar. Dá sensação até de desmaio, né? Então, esse é o TAP, transtorno de ansiedade do pânico, tá bom? Então, se a criança desenvolver 2 ou mais desses sintomas, na verdade é fato de que essa criança precisa de ajuda, né? Essa criança precisa de um acompanhamento profissional, porque esses sintomas eles vão seguir pelo resto dos seus dias, se não procurar ajuda profissional, tá? E a ajuda profissional, ela é encontrada nos psicólogos, né? Neuropediatra e psiquiatra. Então, esses são os profissionais que os pais devem procurar para que essa criança possa ser acompanhada ou avaliada, tá bom? Eu também quero mais uma vez agradecer por esse momento de ter trago essas informações, as quais também eu absorvi, e também quero dizer que foram apenas informações, essas informações da psicóloga Ivana, né? Ivana Freitas, e eu estou aqui apenas, não como profissional, estou aqui apenas como orientadora. Achei interessante esse tema e eu agradeço pela oportunidade. Então, bom dia.